Olá pessoal, boa tarde. Começando Na Medida desta terça. Lembrando que o Na Medida é um oferecimento de SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. E a gente está aí, né, sempre falando em muitos assuntos de saúde, né, nesse momento de pandemia. É bem importante, né, sempre destacar alguns temas. E o nosso tema de hoje é o aumento dos casos de câncer neste período, né? Por isso eu convidei o Dr. Antônio de Bortoli. Ele é natural de Bento Gonçalves, ele é doutor em medicina naturopática e também em medicina tradicional chinesa. O propósito de vida do Dr. Antônio de Bortoli é promover a saúde e bem-estar dos pacientes através de uma medicina natural, sem química e absolutamente benéfica. A gente vai conhecer um pouquinho aí da história também do Dr. Antônio. Tudo bem, Dr. Antônio? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Na Medida de hoje. Boa tarde, Jane. Boa tarde, todos que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui. Doutor Antônio, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor destacasse aí o que seria essa medicina naturopática e também a medicina chinesa, até para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho, né, o que é exatamente o seu trabalho. Ok. A medicina chinesa é a medicina praticada na China há 5.000 anos, mais ou menos. Ela tem de história já registrada. E tem uma abordagem um pouco diferente da nossa aqui do Ocidente. Nós temos uma abordagem muito centrada na biologia, vamos dizer assim. E a medicina oriental, eles dizem que se definem filosoficamente como centrados na pessoa, no doente. E como é que surgiu, doutor Antônio, o seu interesse, né, em estudar esse tipo de medicina? Há muitos anos eu vinha assim, sentindo uma atração muito grande, vamos dizer assim, conhecer e tal. Eu tive a oportunidade, quando eu morei um tempo em Buenos Aires, acabei estudando lá e me dedicando, e hoje eu dedico a minha vida só a isso. E já tem muitos pacientes, né, pelo que eu sei aí. São 30 anos de prática. Né? Muitos casos. Doutor Antônio, eu sei que a gente vai entrar depois aí falando um pouquinho sobre o câncer, né? Mas eu gostaria antes que o senhor falasse um pouquinho sobre imunidade, que é uma coisa tão importante nesse momento de pandemia, né? O que é exatamente a imunidade? A imunidade, na visão nossa da medicina oriental, é aquilo que a gente chama que nós chamamos de Wei Qi. Wei Qi é o Qi de defesa, energia de defesa. É uma espécie de, vamos definir assim, um exército que vigia a fronteira do corpo. Ele está 24 horas por dia ativo, vigiando a fronteira, promovendo a desintoxicação do nosso organismo. E tudo que a função principal dele é reparar o corpo e proteger dos agentes patogênicos invasores. E como que a gente pode atingir, né, essa imunidade? Porque a gente ouve falar muitas coisas, mas a gente não sabe exatamente se é alimentação adequada, né? De que forma aí podemos fortalecer o nosso organismo? Aí nós temos que levar em conta o seguinte: alimentação adequada, estilo de vida adequado, né? Hoje nós temos uma dieta, vamos dizer assim, uma dieta sem vida, uma dieta ultraprocessada. Isso não facilita para o nosso corpo criar defesas. Nós precisamos de alimentos. Não é a questão de alimentos integrais ou não integrais. Quanto menos processado, melhor. Por exemplo, existe um mito de que
eu como pão integral. Pão feito de farinha integral. Mas não existe farinha integral. Tecnicamente não existe, porque farinha é processada, toda ela subdividida, e na hora, se precisar de fazer alguma coisa integral, repõe tudo aquilo de volta para dentro da panela. Então tecnicamente não é integral. Então o que interessa é o alimento minimamente processado. Isso vai facilitar com que o nosso corpo tenha subsídios para criar essa defesa que ele precisa. E o que o senhor nos sugere nesse momento, né, doutor Antônio? Esse momento em que todos nós estamos preocupados em realmente atingir essa imunidade. O que o senhor vê assim como natural, né? Porque a gente que vai ao supermercado tem muitas dúvidas, o que é natural, o que não é. A dieta tem que ser a mais variada possível. Muito verde, muita coisa que vem da horta, tá? Não esquecer da proteína, não desprezar a proteína, não centrar a dieta no carboidrato. Hoje tudo os carboidratos integrais, o grão integral saudável, etc. Mas a gordura também, que é muito demonizada hoje na dietética moderna, as gorduras naturais, né? Vou deixar isso bem claro. E mais colorido possível o prato. E agora a gente entrando um pouquinho, né, nessa questão do câncer que nos preocupa tanto aí, né? Claro que as pessoas estão deixando um pouquinho de lado, né, e fazer seus exames de rotina, né? Estão com medo, né, devido a esse vírus que está aí. Qual seria, né, a relação da imunidade com o câncer? Total. Um é ligado ao outro, né? O câncer, ele tem uma característica que ele consegue driblar o nosso sistema imunológico. Por isso que o tumor se desenvolve sem que a pessoa perceba. Ele não é um agente invasor. É uma criação nossa, do próprio corpo. Então, o sistema imunológico não consegue identificar ele no primeiro momento. Só vai aparecer, pode ver que a pessoa só nota quando surge uma dor, quando perde uma função, quando ocorre coisa ligada a ele. Mas senão ele vai se desenvolvendo quietinho, lá até atingir um ponto que é irrecuperável. Então, o melhor tratamento... E inclusive, doutor Antônio, eu tenho um dado aqui, que diz que, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, que diz que deve aumentar 81% dos casos de câncer em desenvolvimento até 2040. Sim, o senhor imagina, né, com esse período de pandemia, esse estresse, né, esse excesso aí de má alimentação que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão deprimidas. Qual é a sua visão sobre esse momento aí? A questão do estresse, o estresse nós temos que levar muito em consideração que ele é fator primordial para o desenvolvimento de um câncer. Tanto o estresse emocional quanto o físico, ele está por trás do desenvolvimento desse câncer. Então, hoje as pessoas estão isoladas, muitas estão emocionalmente abaladas, e esse é um fator que poderá vir a desencadear uma futura epidemia, vamos dizer assim, de câncer. Esse que é um detalhe a ser levado em consideração. Mas eu volto a insistir, o estilo de vida é fundamental. Hoje, com o Covid, nós temos que priorizar terminar com essa pandemia. Que apareça uma vacina, algo que resolva ela. Mas muitos doentes não estão se tratando porque estão isolados. E isso é outra preocupação que a gente tem.
É muito ruim deixar os exames de rotina de lado, né? Porque daí depois, quando as pessoas vão ao médico, aquele câncer já aumentou, né? Então, de repente, não dá nem tempo, né, de fazer o tratamento adequado. Exatamente. Não pode abandonar o tratamento, não deve abandonar, deixar ficar com medo, estou com medo de ir para o hospital, estou com medo de ir no meu médico, telefona, faz a consulta online, dá um jeito, mas não para o tratamento, de jeito nenhum. Doutor Antônio, aonde que entra aí essa sua medicina chinesa, né? Essa sua medicina oriental, né? Tem como paciente adequar a medicina que o senhor proporciona aí e também a medicina tradicional? Tem. A gente tem vários casos que nós auxiliamos aqui. Primeiro porque a medicina oriental não é centrada na doença. Então, normalmente, o que a gente faz é uma parceria com a medicina ocidental. O médico ocidental cuida da doença e nós cuidamos do doente. Damos suporte a ele para ele passar por esse momento de dificuldade. E para essa questão das pessoas que estão nos assistindo e que estão deprimidas, como o senhor falou, em isolamento, ela também vem a contribuir para melhorar um pouco aí, ou tentar pelo menos amenizar esse desequilíbrio das pessoas? Sim, eu tenho atendido muitas pessoas nesse período, muitos atendimentos online, alguns presenciais, de pessoas que entraram em depressão, surtos não psicóticos, mas quase lá, devido a esse isolamento e a paranoia que tem hoje na mídia em relação à doença, ao corona, a Covid, e as mortes, e etc. A maioria das pessoas está ficando apavorada com uma coisa que não é para tanto. O vírus é mortal? A doença é perigosa? Mas se tu seguir as medidas profiláticas recomendadas, não há o que temer. E além de todos esses fatores aí que a gente comentou, né, que está relacionado a esse momento de isolamento, em que as pessoas estão mais tristes, né, que também proporciona aí uma possível doença, né, quais seriam as principais origens do câncer? O câncer ele tem alguns fatores que são conhecidos. Basicamente, a questão genética é uma delas, o estilo de vida e o estresse. O estresse oxidativo, que a gente chama. Então, você tem que ter no mínimo 2 desses fatores juntos e aí desenvolve. Há uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Por exemplo, a pessoa que fuma. Se sabe que o fumante é uma pessoa propensa a desenvolver câncer. Nem todo fumante vai desenvolver. Mas quem fuma tem uma grande probabilidade. Basta ele ter uma genética apropriada ou passar por uma situação de estresse muito grande e está feito o quadro, está montado. Surge o câncer na vida dele. Vai dizer que Deus mandou a doença. Deus não mandou doença nenhuma. E o câncer... Isso é um exemplo. Sim, e ele está relacionado também à hereditariedade, doutor Antônio? Ou não exatamente? Porque a gente ouve falar muito, né? Porque a minha avó teve câncer, o meu bisavô teve, então os filhos vão ter, os netos vão ter. Alguns estão diretamente ligados a questões hereditárias, da genética. Mas o fato de um ancestral teu ter, ou de tu carregar esse gene, não é uma sentença de que tu realmente vai ter. Há correções que tu pode fazer no teu estilo de vida que vão evitar com que tu venha desenvolver aquele câncer que é uma tradição de família, vamos dizer assim.
E como tentar, doutor, prevenir, né? Claro que agora é um momento bem difícil para todos nós, mas como pelo menos tentar aí, adequar a nossa vida a uma nova rotina, a um estilo saudável, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar essa pandemia, né? A pandemia não tem prazo marcado, mas a vida tem que seguir. Então, ambiente ventilado, importantíssimo isso. Não ficar confinado dentro de um apartamento fechado, na frente do computador ou com o celular dia e noite. Tá? Muito sol, apanhar sol, alimentação variada, o mais verde, o mais fresco possível. Eu ia justamente lhe questionar sobre essa questão do sol, né? E a vitamina D. Como é que o senhor vê essa questão da vitamina D, o senhor que trabalha com essas coisas naturais, né? É importantíssimo, né? 20 minutos de sol equivalem a 7.000 unidades internacionais de vitamina D. Hoje, o sol foi outro que foi demonizado nas décadas passadas. Pode ver. O sol causa câncer, o sol envelhece, o sol enruga a pele, e aí as pessoas acabaram adoecendo de outras coisas por falta de sol. Então não é essa a solução é sempre o caminho do meio. Nem ficar torrando o dia inteiro no sol e nem se esconder do sol como uma coruja. E a gente, quando adquire alguns problemas de pele, né, doutor? Por exemplo, eu tenho uns probleminhas de pele, né? Eu tenho a rosácea, que também é uma coisa que está relacionada à imunidade, né? E aí todo mundo diz, não toma sol, usa filtro solar. E aí eu já acabei reduzindo o meu sol, né? Aí eu já sinto que isso também não é bom. Não é bom. Mas a rosácea tem provavelmente no teu rosto, né? Sim. Então protege o teu rosto, mas expõe o teu corpo. Então tem que apanhar sol. Tem como as pessoas dar um jeitinho aí, nem que morem em apartamento, e na frente do seu apartamento tomar nem que sol. Mora em apartamento, abre a janela e deixa o sol entrar. Doutor, qual seria... Quem cria gato, quem tem gato sabe disso, ele não perde a chance de estar no sol, tem que fazer que nem é. Qual seria também aí a relação do nosso sono, né, com o câncer? O sono é outro fator fundamental para manter a saúde. Um adulto precisa, em média, de 8 horas de sono, com seus vários ciclos, etc. Se dormir menos ou ter o sono interrompido, o nosso whey, o nosso kit de defesa, não consegue fazer a desintoxicação do corpo. E você começa a fazer pequenos depósitos de toxina em alguns determinados órgãos, articulações, e por aí começa já um futuro tumor. Então, sono importantíssimo. Não consegue dormir, procura ajuda para restabelecer o sono. Ele é fundamental, ele é tão importante quanto o exercício e a dieta saudável. E a insônia também está afetando muito aí as pessoas nesse momento, né? A gente sabe, a gente ouve falar muito aqui, eu com o meu quadro que fala muito sobre saúde e bem-estar, que tem aumentado aí assustadoramente, né? As pessoas não estão dormindo, estão tendo até pesadelos, né, doutor Antônio? Sim, as pessoas agora passam o dia inteiro em casa. Eu conheço várias pessoas que trocaram o dia pela noite. O sono do dia não é um sono que provoque um descanso muito saudável por conta da luz. A luz solar, ela estimula
o nosso hipotálamo. Nós temos que dormir no escuro, totalmente escuro. O que acontece muito hoje com essa história do Covid, as pessoas ficam olhando televisão, seriados, etc., telas do telefone, do computador, do tablet, e acaba dormindo com aquilo ali ligado. Aquilo fica estimulando, não atinge um sono profundo, não descansa e aí já acorda no outro dia já em débito e aquilo vai tomando um dia atrás do outro, até que se instala o quadro. E aí, paciência, vai ter que procurar recursos para restabelecer. E qual seria a sua dica aí de como chegar à longevidade, né? A gente tem como chegar a essa longevidade aí tão sonhada, né? Com essas coisas tão ruins que têm nos acontecido aí no nosso dia a dia? Isso é uma pergunta interessante, porque os primeiros taoístas, lá na China antiga, eles buscavam a imortalidade. E, aliás, muitos morreram tomando substâncias para se tornarem imortais. Com o tempo, os médicos perceberam que não existe essa questão de imortalidade, mas sim de longevidade. Então, a ideia é morrer o mais idoso e mais saudável possível. Como diz aquele, envelhecer é mandatório. Adoecer é opcional. Agora, como é que tu vai fazer isso? Não é sendo negligente com as regras básicas. A nossa dieta hoje é açúcar, carboidrato, televisão, sofá. Isso não vai chegar a lugar nenhum. E eu levo um estilo de vida assim e tenho esperança de que eu vou no médico, ele vai me prescrever uma pílula milagrosa, eu vou ir na farmácia e lá vai estar a saúde em caixinha. Isso não existe. Como diz o nome, remédio remedia. Não é a solução. A solução é o melhor. Medicina é preventiva, prevenir. Se tu sabe que se sabe disso já, por que não? Evitar os venenos, que eu estou falando, evitar uma vida sedentária. Também não precisa se matar fazendo exercício, porque sai de um extremo e vai para o outro. Também não. Mesmo porque o homem não é cavalo, não foi feito para sair correndo. Mas também não pode ficar parado. E sempre que possível frequentar uma clínica, procurar saber como é que está o estado de saúde, fazer exames preventivos. Mas diz o chinês que procurar o médico depois que está doente é o mesmo que fazer o poço depois que está com febre. Prevenir. Faz o poço, né, doutor Antônio, que também a outra epidemia aí que nós vamos ter provavelmente depois dessa pandemia é a obesidade, né? Além do câncer, a obesidade. Com certeza, com certeza. O fenômeno que está ocorrendo com o pessoal que eu cuido é que estão todos... Hoje ainda recebi o depoimento do Manturim. 3 meses isolada e 10 quilos mais magra. Seguindo as orientações dietéticas da medicina oriental.
E para finalizar aí a nossa entrevista, doutor Antônio, que dicas o senhor deixaria para quem está aí nos assistindo? Quer conhecer também um pouquinho, né, dessa medicina aí que o senhor trabalha? Bom, a primeira coisa é previna. Não espera-se para daí fazer o curso. Procura ajuda, quer sinal, não fica pensando, não é nada, amanhã eu vou lá, depois da manhã eu vou lá. Né? Você pode observar uma coisa muito interessante, vai lá no cemitério e olha assim, o marido morreu, a esposa 6, 7 anos depois, 8 anos depois, 10 anos depois. Por quê? Porque a mulher, qualquer coisinha ela procura o médico. Procura ajuda, vai ver o que é, vai fazer exame, vai investigar. A maioria dos homens não, vem tudo meio cabresto. Tudo que a esposa está trazendo, que o filho está trazendo, a filha está trazendo. Mas a ideia é essa. Presta atenção naquilo que está acontecendo no teu corpo. Ele dá sinais, ele dá aviso. Qualquer coisa diferente, não é assim, senti vou correndo lá. Não, mas uma vez não é nada. 2 vezes, 3 vezes, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver o que é. É melhor investigar e não encontrar nada do que deixar aquilo indo quando vê, olha, meu filho, eu devia ter vindo aqui antes. Muito obrigada pela sua participação, tá, doutor Antônio? Tendo novidades aí, estamos à sua disposição. Muito obrigado, um abraço para todos. E o Na Medida Até. Fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando aí um pouquinho sobre estética nesse momento de pandemia. Não perca! Até lá!